Quiz C++, questão 250. De acordo com o padrão C++ 23, qual a saída deste programa? Então é um programa que tem duas funções chamadas foo, uma sobrecarga dessa função chamada foo, recebendo template, cada uma delas, ou seja, são funções templates, e na main, então, ele chama a função foo duas vezes. Sendo que, na primeira definição da função foo, ele recebe, então, um type name T como template dele, e recebe depois essa nomenclatura aqui, essa sintaxe, que significa que ele vai receber um número indefinido de argumentos. E a diferença da segunda é que esse número indefinido de argumentos está no template da chamada e não no cabeçalho da função. Então, qual que é a diferença desses dois aqui? Então na main, né, obviamente, como ele chama essas duas, o foco da questão então está em saber diferenciar qual desses dois templates será chamado. Na resolução do template, assim como a gente já viu em outras questões de template aqui do Quiz C++, qual desses aqui que vai ser prioritário para cada um deles na chamada. Então tá, essa primeira aqui de cima é uma maneira mais antiga do C++ de chamar funções variáticas, ou seja, que recebe um número indeterminado de parâmetros. Já esse type name variático aqui, ele já está no próprio template do tipo de dado que vai ser chamado no cabeçalho. Isso aqui é mais recente do C++, se eu não me engano, eu acho que é do próprio 23 mesmo, C++ 23, que implementou isso, mas eu posso estar enganado, talvez seja no 20, mas enfim, esse aqui é a maneira mais tradicional. E a diferença dessas duas chamadas aqui é que no primeiro, ele vai estar então recebendo um tipo de dado do tipo T e depois uma lista de argumentos. E no segundo, apesar dos dois serem listas de argumentos, no segundo a diferença é que o próprio tipo T ele faz parte dessa lista. Ele vai estar recebendo que chama lá em inglês na definição do C++ de parameter pack, ou seja, um pacote de parâmetros, como se fosse assim dizer. Então, os tipos que vão ser chamados aqui, na hora de compilar, vão ser diferentes. Então, em todos os casos aqui ele vai estar passando inteiro, mas, por exemplo, aqui ele receberia um inteiro e depois uma lista de tipos quaisquer que viriam depois. E aqui ele receberia então um parameter pack de inteiros. Então todos seriam inteiros necessariamente aqui. Então, como a gente já viu em questões passadas sobre template, o template a ser escolhido quando tem essas ambiguidades para fazer a desambiguação é sempre o template que seja mais específico possível para ele. Então, por exemplo, aqui no foo, como ele tem apenas um inteiro para passar, o C++ entende que esse aqui é o template mais específico para ele, porque ele vai receber um tipo e depois uma lista de outros argumentos, que não necessariamente sejam do mesmo tipo. Então por isso ele vai, quando eu chamar o foo de 1 aqui, ele vai imprimir A na tela, porque é o que essa função faz, ele mostra a letra A na tela. E aqui, em seguida, como ele está passando dois inteiros, ele vai entender como isso um parameter pack do mesmo tipo de inteiros e, portanto, ele vai entender que é esse aqui que é o tipo que está sendo chamado. E por isso ele vai imprimir B aqui na tela. Então, aqui fica a explicação detalhada, uma explicação bem grande, porque essa aqui pode ser um pouco confuso no começo, mas a questão de se ter em mente aqui é como que elas são definidas. Então essa foo aqui mais antiga, chamando de foo 1, por exemplo, ela é uma maneira mais antiga de se escrever os templates variáticos como uma função variática, e ela recebe então o primeiro argumento do tipo T aqui, seguido de um número variado de argumentos, e na segunda ela recebe um template de função variática, que essa aqui é uma maneira mais recente do C++, e ela recebe então um parameter pack, que é um conjunto de parâmetros, todos então do tipo definido no template e não no cabeçalho da função. Então essa é a questão de hoje. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima.